Olha, virada do ano se aproximando e aí vem aquela pergunta: como é que a gente pode controlar aquelas expectativas, a ansiedade para 2022 e manter uma boa saúde mental? Quem vai responder sobre esse e outros assuntos é a nossa querida Daniele Azevedo, que é a psicóloga convidada de hoje. Já fico muito lisonjeada em tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Eu já começo perguntando, Daniele, sempre quando chega, né, virada de ano, a gente faz os rituais do dia a dia, né, na virada, já planeja como vai ser 2022, mas tem muita gente que não sabe controlar a ansiedade e acaba nem sabendo respirar, não dormindo direito, uma série de problemas fisiológicos também que a gente sabe que afeta. Como é que a gente pode fazer? Que dicas você traz aqui para a gente conseguir controlar um pouco essa ansiedade? Sabrina, tem que ter a medida certa, né? Quando as coisas ultrapassam muito, né, temos um problema aí nítido, né, que é a frustração desse paciente. Eu já falo paciente porque quando a gente pensa que ele está ultrapassando um pouquinho, é porque eu acho que tem muitas coisas já que estavam sendo acumuladas aí. Não falamos apenas de ansiedade, mas falamos do nível de frustração que ele talvez esteja acumulando em outros níveis da vida, né? Então, se eu penso muito que eu quero aquilo, que eu não consigo, eu acabo internalizando que eu tenho um problema de não conseguir nunca atingir aquela meta. Então, se eu não consigo nunca, né, eu sou incapaz, eu sou inútil, então eu acabo internalizando sempre esse pessimismo. Então, precisamos ser mais otimistas quanto a isso. E certamente criar expectativas é algo bom, mas dentro da medida correta, né? E aí, nesse sentido que você está falando, vem aquela questão da frustração. Ah, eu queria tanto, eu planejei tanto e não deu certo. Como é que a gente pode lidar para não afetar a nossa saúde mental, não ficar realmente cabisbaixo, aquela tristeza profunda porque você planejou uma coisa e não aconteceu? Bem, vamos pensar que eu preciso ter esses objetivos com os pés no chão. Né? Não adianta eu ficar fantasiando que eu vou conseguir comprar um barco ou que eu vou conseguir fazer uma viagem internacional se eu não estou com aquele planejamento à vista, né? Então eu preciso entender aonde está o meu acesso àquele objetivo. Não adianta também eu pensar que eu vou conseguir terminar um relacionamento, por exemplo, né? Se eu não tenho uma visão palpável, né? Eu penso até num relacionamento porque algumas pessoas até se prendem a relacionamentos de uma maneira muito peculiar. Ah, porque o filho acaba me prendendo a isso. Ah, Daniele, mas se eu trabalhar isso? Sim, então comece a trabalhar isso desde ontem. Então a gente precisa correr contra esse tempo, né? Se você está gerando expectativas para esse término, então vamos sim colocar esses pés no chão, né, e encerrar esse ciclo. Né? Porque a gente precisa trabalhar com coisas palpáveis e término de relacionamento é algo mais concreto, diferente de algo que envolve coisas materiais, por exemplo, que eu preciso de planejamento, que eu preciso de algo financeiro para construir, né? Então, algumas pessoas elas precisam ter isso em mente. Né? É muito importante isso que você traz, é um tema que assim todo mundo discute isso em casa, nos intervalos de trabalho, nos grupos de amigos, a gente sempre fala sobre essa questão de avançar, encerrar um ciclo e poder avançar, mas tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que nem consegue fazer um planejamento porque realmente tem medo até de tentar se arriscar. Como é que a gente pode lidar com essa situação do medo? É a coisa da procrastinação mesmo, né, Sabrina? Tá tão confortável aqui para mim, tá tão tranquilo que eu preciso ficar nesse ambiente. Então eu tenho medo de me arriscar. E a própria expectativa, né, ela me gera isso muito, né? Ah, eu quero dias melhores. Ah, eu quero... Se não der certo. E se não der certo, como é que vai ser? Então, deixa eu aqui mesmo, nesse cantinho, né? Então, as pessoas, elas tendem a procrastinar muito por conta disso. Não, deixa eu ficar nesse relacionamento. Não, deixa eu ficar nessa minha casinha. Não, deixa eu ficar nesse apartamento, né? Então, elas deixam de sonhar mais. Elas deixam de dar um outro passo que poderia, inclusive, ser até melhor, né, em decorrência dessa procrastinação. E aí eu até questiono você que está em casa, né? Como é que está esse nível teu de procrastinação? Você tem gerado boas expectativas quanto ao teu futuro, né? Será que você tem planejado para esse futuro melhor, né? A importância de ter esses pés no chão é importante, sim, lógico, né? Mas você tem que ser resiliente, né? Você tem que estar agregando coisas boas, você tem que estar acordando e indo dormir, sim, com pensamentos positivos, porque imagina, você está abastecendo sempre do pessimismo, não, nunca vai dar certo. Sempre vai dar errado. Ah, eu sou um inútil. Ah, eu nunca vou conseguir.
Então, você está internalizando sentimentos negativos daquilo que lhe causa muito medo, daquilo que lhe causa insegurança, daquilo que lhe gera muita cobrança, inclusive. Porque a gente sempre tem uma necessidade de ser perfeito para a gente. Verdade. É? E isso traz até um bloqueio. E é importante você falar sobre essa questão de não ficar com essa coisa dentro de você. E muitas vezes a própria sociedade cobra isso. Né? Como que a gente deve lidar com a opinião alheia sobre a nossa vida, sobre a nossa expectativa? Quando a gente tem um plano, quando a gente quer alguma coisa, tem um planejamento, conta para alguém e de repente esse alguém vem com uma palavra negativa, bota você lá embaixo e você já fica ali travado. Como é que a gente deve lidar com isso? Bem, a gente nunca vai conseguir mudar totalmente o pensamento das pessoas, né? A gente nunca vai conseguir travar esse pensamento das pessoas, mas eu acho que caberia aí sim. Não, será que você está totalmente certo? Será que você não poderia refletir sobre isso? Tenta se colocar no lugar do outro nessa hora. Será que seria interessante estar ouvindo isso que você está falando? Então, fazer essa pessoa refletir acima de tudo, de como é receber essa mensagem, é interessante, né? Porque a gente não tem esse hábito da empatia. É verdade. Né? Então, é importante que a gente faça o outro refletir como é estar nesse lugar. É algo que nos gera muito desconforto, lógico, Isso. né? Porque eu acho que muitas pessoas já devem ter sido muito machucadas emocionalmente. Caramba, fulano me falou isso, fiquei magoado, passei tanto tempo sem falar com ele. Olha o mal, a dor emocional que essa criatura me causou. E às vezes aquela né? pessoa que vem te dar um conselho, ela vem cheia de cargas dela mesmo, pessoais, Mas né? eu poderia ter sido assertivo naquele momento, Verdade. Sabrina. Eu poderia ter sido simplesmente tranquilo, leve, assertivo e ter conseguido dialogar, conseguido falar Verdade. aquilo que me dói. Né? Então, quando eu consigo elaborar essa minha dor existencial, naquele momento, olha, eu concordo parcialmente com você, porque a gente precisa meio que concordar parcialmente com o outro, né? Para tentar fazê-lo nos ouvir. Né? E quando eu permito essa escuta, né, eu coloco a minha opinião. Então, no momento que eu passo a ser ouvido, talvez eu consiga introduzir ali naquele momento um pouquinho da minha reflexão. É verdade. E aí você consegue me entender melhor. Você consegue, inclusive, se colocar no meu lugar. É verdade, muito importante isso. Olha, pessoal, a gente está discutindo aqui justamente sobre 2022 e aí as expectativas, e tem muita gente que fica confuso. Mas não é o problema da doença mental, você não nasce com ela, você adquire por conta desses problemas. Aí chega a virada de ano, a gente costuma traçar algumas metas, alguns planos. Você criar isso mesmo numa tabela, como a gente costuma fazer, eu costumo fazer, não vou mentir para você não. Eu faço 10 tópicos do que eu gostaria de realizar em 2022, nesse caso, o ano que se inicia. É ruim isso? Pode me gerar realmente uma frustração? Ou existe alguma coisa que possa mexer um pouco com o meu psicológico, porque eu estou fazendo aquela lista? Olha, você tem uma necessidade de se superar aí, né? Você quer, talvez, alcançar um objetivo, voltar para uma faculdade, treinar um curso de línguas, emagrecer ou voltar para a academia, né, meu povo? Né? Essa promessa tem todo ano. Fazer as visitas do médico, né? Porque sempre as mulheres, os homens, né, têm uma necessidade de fazer aquelas visitas, voltar a resgatar atividades, né, que não estavam fazendo naquele ano anterior. E isso parece que vai passando de ano para ano, né? Uma necessidade sempre de estar reavivando aqueles objetivos. Mas isso é superação, né? Porque eu sempre estou tentando confirmar aquela minha necessidade. Eu estou confirmando, reafirmando aquela minha necessidade. Eu preciso realmente fazer isso. E essa geração de expectativas pode ser muito positiva para você, porque eu tenho um campo de objetivo, eu tenho um campo de meta para ser atingido. Então, que bom que você faça sempre sua lista, mas que você cumpra ela, que você simplesmente não coloque ela na gaveta, mas que você tire ela de vez em quando e você olhe para ela, opa, esse mês eu acho que eu vou conseguir fazer isso. E você realmente engrene essa possibilidade de atuação, né? De ativar essa vontade, né? Porque eu acho que não basta apenas querer, tem que dar o primeiro passo. Verdade, né? tem que iniciar alguma coisa, senão você não sai do lugar. Muito das doenças, né, psiquiátricas, né, dos transtornos de ansiedade, Sim. eles advêm dessa ausência de qualidade de vida. Né? Um paciente que ele não tem atividade física, que ele não está comendo bem,
que ele não tem uma liberação de serotonina, dopamina, provocada por essa qualidade de vida, né? Não está dormindo bem, né? Tudo advém desse bom humor, dessa autoestima, desse amor próprio. Então vamos pensar que a Sabrina hoje está muito bem com ela, né? Olha que coisa boa. Então ela estando bem com ela, certamente você não terá problemas relacionados à tua saúde mental. E você vai vir trabalhar com disposição e você vai conseguir contagiar aí quem está do outro lado de uma maneira muito positiva. E é isso que a gente quer pra gente. Não é não, gente? É isso verdade. que você quer com as pessoas da sua casa, é isso que você quer com os seus familiares. Porque você quer ficar bem com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, né? Todo mundo quer ficar bem com todo mundo. A gente só quer esse lado positivo, a gente quer dialogar, a gente quer abraçar, quer ficar todo mundo junto. A gente quer ser feliz porque a gente quer ser feliz com a gente. É né? verdade. Olha, doutora Daniela, eu sempre digo assim, fique próximo de pessoas positivas e quem tem um pensamento positivo. Mas é danado pra gente encontrar gente negativa. Oh, meu Deus do céu, parece que tem espalhado aí mais gente negativa do que positiva. Esse ano 2021 foi um ano de expectativa negativa. Porque todo mundo já entrou com medo, porque a gente vinha do processo da pandemia, que era uma novidade, e não sabia nem o que se era, que era o ano 2020. Entramos em 2021 com aquela questão, parece que vai piorar. Graças a Deus encontramos a vacina nesse meio do caminho. Sim. Estamos ficando imunizados. Eu acho que a expectativa para 2022 tem que ser positiva. Sim. Agora, como que a gente deve lidar com as pessoas negativas ao nosso redor? Bem, você tocou num assunto que tem aparecido com muita frequência no consultório, que é o luto, né? Nós tivemos muitas perdas aí nos 2 últimos anos, né? O Covid realmente foi uma dor coletiva fora do comum, né? Levou muita gente, né? E fez, inclusive, com essa ausência de atividades, né? A perda de muitas pessoas. Muitas pessoas decidiram, escolheram tirar a própria vida. Isso. Tá? Infelizmente é um dado que eu sei que eu não poderia nem estar expondo na TV, mas a questão do próprio suicídio. Mas é importante, né? para esclarecer, porque tem gente que pensa que não existe, né, doutora Daniela? Tem gente que acha que isso está distante, mas não está distante da nossa realidade. Suicídio existe. Pessoas estão, por falta de controle emocional, de toda uma ajuda de um profissional, realmente perdendo sua vida. E aí, se você tem uma pessoa dentro de casa que está isolada, que está dentro desse universo digital o dia inteiro, né, que não está conversando com você, tenta agregar, tenta chamar para uma conversa, tenta sugerir uma terapia, sabe? Isso. Se está sofrendo, inclusive, com a perda daquele ente querido, né? Tenta fazer com que essa pessoa participe das atividades, nem que seja para levar para um supermercado, ir para uma padaria, sabe? É a questão do acolhimento, é o estar junto, é se sentir importante, especial. Porque por mais que eu entendo que tem muitas famílias que não têm o poder aquisitivo de estar fazendo um acompanhamento psicológico, né? Isso. Existem até os núcleos aí de apoio, né, psicológico, né? O próprio CVV que faz essa escuta, né? Tem alguns núcleos, né, que fazem esse suporte, mas não é aquele acompanhamento semanal que eu sei que muitas pessoas precisariam, né? Mas é tão importante o apoio da família, sabe? Ai, Daniela, mas eu também não tenho família. Então, como é que está o teu papel? Como é que está você com você mesmo? O que você tem feito para sair desse lugar, desse momento que você está vivenciando? Porque assim, eu sei que eu não vou conseguir trazer aquele parente de volta. Eu não vou conseguir trazer aquela pessoa que você tanto ama, ou que você tanto aprendeu a conviver para o retorno da tua convivência. Mas eu vou talvez aprender a fazê-lo você a voltar a conviver com a ausência dele. Né? Então esse sentimento, a saudade que não dói mais. E isso é a fase do luto que todo mundo deseja alcançar. Tem que passar, né? Que tem que passar, é a aceitação, a conformidade, né? Ah, mas eu gosto, e a gente precisa aceitar isso, né? Aceitar que as pessoas elas podem ser preservadas com essa memória afetiva, né? A gente tem um caso bem interessante, o telespectador quer aqui compartilhar com a gente. Bom dia. Como enfrentar o desprezo dos filhos? Tenho um transtorno de ansiedade generalizada, tenho 2 filhos e uma neta.
mas me sinto como indigente. Meus filhos não hesitam, nem me atendem. Me sinto sozinha, é muito ruim, eu tomo remédio controlado, não sei mais o que fazer, às vezes penso em desistir. Essa pessoa está num ambiente com pessoas, mas se sentindo sozinha. Né? Os filhos não solicitam ela tem uma neta, ela se sente, nesse caso aí, sozinha, né? Uma pessoa que não é solicitada. Realmente a gente acha que assim não serve para nada. Tem realmente isso dentro da gente. Mas extremamente consciente, né, Sabrina? O que é muito bom, assim, você assume a tua dificuldade, você assume o teu transtorno de ansiedade generalizada, você sabe, você tem consciência da tua dificuldade, né? O que é que lhe movimentou a ter esse transtorno de ansiedade generalizada? Alguma coisa lá atrás, né? Talvez alguma sequela de vida, algo que você talvez tenha vivido nas relações anteriores, na tua própria referência familiar. Não sei se você está em terapia, acredito eu que você deve ter sim psiquiatra, né? Porque se você faz uso de benzodiazepínico ou de psicotrópico, certamente você deve estar sendo assistida pelo setor de psiquiatria. Mas nesse caso, certamente faltou aí um apoio específico do setor de psicologia, sabe? Porque a psicóloga, ela obrigatoriamente teria que ter chamado essa família, né? Nessa escuta psicológica, né? Ouvindo apenas essa queixa, obrigatoriamente a gente já teria chamado essa família, né, para essa sessão de orientação. A terapia familiar seria algo muito fantástico, né, para esse caso, porque assim, ouvir a queixa dos filhos, ouvir a queixa dessa mãe, tentar entender, fazer essa escuta coletiva seria muito importante para sanar algumas questões. Até porque um membro dentro de casa doente vai adoecer o núcleo todo. Sem e dúvida. Um tem que ajudar o outro. Muito importante você falar sobre a terapia familiar. Daria aqui até um outro programa para a gente falar sobre as terapias, o tipo de terapia que a gente pode estar aconselhando as pessoas, cada um com seus respectivos problemas. Agora, eu tenho uma pergunta bem específica, que é, na verdade, aquelas pessoas que tem os excessos dos planos, como a gente já comentou, mas aquelas que, não vou fazer plano não, deixa acontecer, deixa vir como tem que vir. Essas pessoas não têm a ansiedade, pelo menos aparentemente, mas você deixar para lá, significa que você está sendo negligente com a sua própria vida? Existe alguma coisa relacionada a isso? Negligente com a própria vida no sentido de dizer assim, eu não tenho expectativa nenhuma, o que vier tá bom. Olha, e como tem gente que faz isso, né? Que vive um dia de cada vez, mas foi a forma dela de enxergar o projeto dela são mais de vida. Felizes. Olha, eu não diria que são mais felizes, mas eu preciso ter um norte, eu preciso ter objetivos, eu preciso ter algo palpável, né? Eu acho que é importante a gente ter sonhos, né? Porque se eu tenho sonhos, eu tenho algo no meu horizonte, eu tenho algo à vista, né? Então, eu preciso ter algo a conquistar, né? Eu acho que as pessoas que sonham, elas são mais felizes nesse contexto. Eu não posso viver automática, eu não sou um robô. É verdade. Eu tenho sentimentos, eu sou humana, verdade, gostei. Né? Gostei. Eu acho que eu tenho a minha afetividade, ela me move, né? Os sentimentos, eles me movem. O amor, eu acho que é isso, né? A gente acabar se permitindo a viver um dia de cada vez, tudo bem, mas eu construir mentalmente, né, aquilo que pode ser melhor para mim, né? Exato, e eu acredito demais. Agora já é uma opinião minha, na tal da lei da atração. Você pensa, você cria e as coisas acontecem. Mas eu tenho um áudio para a gente rodar agora, né? Dessa senhora, inclusive, que participou com a gente. Ela está precisando realmente de alguma orientação. Vamos, produção, rodar o áudio dela? Vamos ouvir. Vamos lá. Eu fui criada sozinha, sem mãe e sem pai. Tive 2 filhos, vivi na prostituição, criei meus filhos, fiz casa. Hoje eu não vivo mais, tenho 52 anos. Mas meus filhos têm vergonha de mim. Eu nunca tive ninguém na vida, só Deus. Primeiramente Deus, segundo eu e meus animais que vivem comigo em casa. Sou muito sozinha. Às vezes realmente eu penso em desistir, choro muito. E ninguém me atende, meus filhos, minha neta, ninguém. Eles têm vergonha de mim. Foca aqui nessa câmera para mim. Você vive sim, você está viva sim, você
tem um passado, mas você precisa assumir esse passado para você, tá? A partir do momento que você deixa evidente que você foi prostituta ou que você teve toda essa tua história, né, toda essa memória afetiva, né, que você guarda, né, que você evidencia aqui pra gente, né, olha a tua necessidade de trazer isso em rede nacional, inclusive, né? Olha o teu vômito emocional, olha a necessidade que você tem de gritar isso para todo mundo, mas você não está gritando isso pra gente, você está gritando isso para você. Porque você precisa falar isso para você todos os dias. Eu sou uma vitoriosa, eu sou uma guerreira, eu consegui assumir isso para mim. E apesar de tudo isso que eu passei, né, eu consegui criar os meus filhos. Não são eles que têm vergonha de mim, talvez seja eu que esteja me isolando da minha identidade hoje, né? E esteja meio que reprimindo tudo isso que eu estou vivenciando atualmente, né? Para justificar algumas falhas que talvez eu tenha cometido lá atrás. Acho que nesse caso, aqui agora, né? Caberia um momento de diálogo, de procura, porque às vezes é tão mais fácil a gente apontar as pessoas, apontar o outro mesmo, né? É mais fácil a gente julgar as pessoas. Olha, fulano tá errado, porque cicrano não telefona para mim. Mas e eu? O que eu tenho feito? Para quem eu tenho telefonado? Para quem eu tenho enviado uma mensagem? Qual tem sido o meu papel enquanto mãe, né? Porque a gente espera tanto dos filhos, mas e qual tem sido o meu papel enquanto mãe? Vamos tentar fazer nossa parte primeiro, né? Nossa, fiquei agora olhando aqui você, fazendo esse atendimento. Foi um atendimento ao vivo, uma orientação, embora tenha sido pequena por conta do horário, claro, mas isso aí já vai dar um norte para a pessoa, porque eu acho que também a questão dela é a autorrejeição. Tem gente que se autorrejeita e acha que são as outras pessoas que estão rejeitando, mas é ela mesma. Mas aí cada caso é um caso e eu quero te agradecer demais. Infelizmente nosso horário é bem curtinho, eu passaria o resto do dia aqui comentando sobre isso, é necessário. Inclusive eu quero finalizar, doutora Daniela, agradecendo e pedindo para que você deixe um recado às pessoas com relação a 2022. Não só dicas, mas especialmente aquela mensagem para ter uma saúde mental de qualidade, para realmente não adoecer, para fazer escolhas que possam realmente melhorar a nossa vida e deixar para trás, porque tem muita gente que entra o ano, ou independente de virada de ano, mas tem gente que não consegue dar um passo adiante porque tem uma bagagem de passado tão grande que, né, você fixa ali e não sai do lugar. Eu queria que você, nesse momento, fizesse essa mensagem para o público de casa sobre essa expectativa de 2022 e, claro, para que a gente possa entrar o ano de maneira mais leve e te agradecer por tudo, viu, querida? Eu que agradeço todo o carinho, né? Agradeço imensamente. Primeira vez que eu tô com essa maravilhosa aqui, Sabrina. Espero que seja a primeira de muitas, né? Vocês conhecem a Sabrina, né? Mas ela tá brilhando aqui. Gente, pois é, expectativas de 2022, né? Eu acho que, antes de tudo, 2022, 2023, 2030, 2050, né? Que venham muitos outros anos, mas que você viva um dia de cada vez, né? E que seja com sonhos, que seja com essa visão de futuro, que você possa contemplar todos os momentos, mas que você lembre que você é esse ser lindo, né? Que você pode ser melhor para você todos os dias, que você tem uma família, que você tem filhos, mas que você tem um amor próprio que precisa ser resgatado todos os momentos que você puder, né? Então, se você está deixando alguma coisa para depois, né? Tenta ver que você pode fazer isso hoje, aqui, agora, né? Porque é por você, para você, sempre, né? Queria deixar meu espaçozinho aqui, eu tenho um site, danieleazevedo.com, sem o BR, tem um Instagram, Daniele Azevedo Psi, né? Lá nós temos textos motivacionais, né? Sou psicóloga, sexóloga, sou terapeuta de casal e família, né? Estou atendendo no bairro dos Estados, na Rio Grande do Sul. E quem quiser falar comigo lá pelo direct, pode ter certeza que vocês vão ter uma resposta minha, nem que seja um carinho, uma mensagem de otimismo. Beijão, feliz ano novo para vocês. Ô, coisa boa. Obrigada, viu, doutora Daniele? Gente,